Tem ferida que sangra por décadas, sabia? Mesmo quando ninguém mais consegue ver. A minha sangrou por 53 anos, até que finalmente eu criei coragem para transformar minha dor em justiça. Bom dia, meus queridos. Meu nome é Solange Oliveira. Eu tenho 83 anos e hoje vou contar para vocês uma história que eu guardei em silêncio por mais da metade da minha vida. Antes de começar, se você está assistindo a esse vídeo, por favor, deixa o seu like, se inscreve no canal e me conta aí nos comentários de que cidade ou estado você está me assistindo. Isso me ajuda muito a saber quem são as pessoas que estão ouvindo minha história. Eu nasci em 1942 numa cidadezinha do interior de Minas chamada Ouro Fino. Uma cidade pequena, sabe? Onde todo mundo se conhecia e os segredos sussurrados na cozinha viravam fofoca na praça no dia seguinte. Foi nesse lugar, entre ruas de paralelepípedos e casas coloridas, que a minha história começou. Minha mãe, Lídia, era uma moça lindíssima. Tinha os cabelos negros como a noite, olhos grandes e expressivos, e um sorriso que iluminava qualquer lugar. Ela me teve muito jovem, com apenas 16 anos. O homem que seria meu pai, quando soube da gravidez, simplesmente sumiu no mundo. Naquela época, em 1942, uma moça solteira com um filho era motivo de vergonha, de dedos apontados, de portas fechadas. Minha avó, Beatriz, não facilitava em nada as coisas. Ela mesma teve minha mãe muito cedo, aos 15 anos, lá em 1926. Era uma mulher de uma beleza impressionante, daquelas que faziam os homens virarem o pescoço na rua, mas tinha um coração duro como pedra. Quando minha mãe engravidou de mim, minha avó Beatriz ficou furiosa. "Você tá jogando sua vida fora que nem eu fiz", ela vivia dizendo. Desde que eu nasci, eu senti o peso desse ressentimento. Minha mãe me amava profundamente, disso eu nunca duvidei, mas ela era uma moça frágil, de saúde delicada. Depois do meu nascimento, ela nunca mais se recuperou direito. Tinha os dias bons, que ela me levava para brincar no quintal, me ensinava cantigas e contava histórias. E tinha os dias ruins, que ela ficava de cama, tossindo, com febre. Nesses dias, quem cuidava de mim era minha avó, Beatriz. E ela fazia questão de me lembrar, mesmo eu sendo tão pequena, que eu era a razão da doença da minha mãe. "Se você não tivesse nascido, sua mãe estaria aí cheia de saúde." Ela sussurrava enquanto penteava meus cabelos com puxões fortes que me faziam chorar. "Você sugou toda a força dela." Quando eu tinha 7 anos, em 1949, numa noite fria de inverno, minha mãe teve uma crise de tosse que não parava. Eu me lembro de acordar com aquele som, um som que parecia rasgar o silêncio da noite. Levantei da minha caminha e fui até o quarto dela. Ela estava de pé, apoiada na janela aberta, buscando ar. Quando me viu, sorriu, mesmo no meio daquela dor. "Volta pra cama, meu amorzinho." Ela disse com a voz fraca. "Amanhã eu vou estar melhor." Mas ela não ficou. Na manhã seguinte, encontrei minha avó sentada na beirada da cama da minha mãe, chorando em silêncio. Minha mãe tinha partido durante a madrugada. "Pneumonia", disseram depois. Mas eu sempre acreditei que foi de coração partido, uma moça tão jovem que teve que carregar tanto peso nos ombros frágeis. A partir daquele dia, eu fiquei completamente à mercê da minha avó Beatriz. A gente não tinha outros parentes próximos. O casarão antigo onde a gente morava, herança de família, virou uma prisão fria. Minha avó, que já não ia com a minha cara antes, agora parecia me odiar completamente. "Você tem os olhos dela", ela dizia com desprezo. "Mas não tem nada do espírito dela. Lídia era luz. Você é sombra." Eu cresci tentando me fazer invisível. Aprendi a andar sem fazer barulho, a falar só quando me perguntavam, a ocupar o menor espaço possível. Na escola, eu era quieta, tímida. As outras crianças me achavam estranha, não me chamavam para brincar. Em casa, eu passava horas sozinha no meu quarto, olhando pela janela, imaginando como seria ter uma família que me amasse de verdade. Minha avó Beatriz, mesmo com a idade chegando, continuava sendo o centro das atenções na cidade. Era presidente do Clube das Damas, organizava os eventos de caridade, estava sempre à frente do grande festival anual de Ouro Fino, uma tradição que acontecia desde 1920. Todo mundo respeitava ela, todo mundo admirava. Ninguém via como ela me tratava quando a gente estava sozinha. As únicas pessoas que me tratavam com um pingo de carinho eram as amigas antigas da minha mãe. A dona Célia, que tinha uma lojinha de tecidos, sempre me dava uns retalhos coloridos para eu fazer roupinha de boneca.
A dona Irene, que era professora, me trazia livros emprestados. E a dona Elsa, a doceira da cidade, sempre guardava um pedaço de bolo para mim. Eram pequenos gestos, sabe, que mantiveram uma chama de esperança acesa no meu coração de criança. Quando eu completei 19 anos, em 1961, eu conheci o Ricardo. Ele tinha chegado há pouco tempo na cidade, para trabalhar no único banco que tinha lá. Era um homem bonito, educado, de boas maneiras. Tinha 27 anos e logo virou o queridinho da sociedade local. Todas as moças suspiravam por ele, mas foi comigo que ele puxou conversa depois da missa de domingo. Foi a primeira vez na vida que eu senti que alguém me enxergava de verdade. O Ricardo me elogiava, dizia que eu era inteligente, perguntava minha opinião sobre os livros, sobre a vida. Depois de meses de encontros, sempre em lugares públicos, respeitando os costumes da época, ele pediu minha mão em casamento. Eu me lembro do dia que ele foi falar com a minha avó. Eu estava um poço de nervos. Tinha certeza que ela ia dar um jeito de estragar tudo, mas para minha surpresa, ela recebeu o Ricardo com um sorriso que eu raramente via. Serviu um cafezinho, conversou toda animada e quando ele fez o pedido oficial, ela deu a bênção na hora. Finalmente alguém vai tirar esse peso das minhas costas, ela disse depois que o Ricardo foi embora. Não era bem o que uma noiva quer ouvir, né? Mas eu estava tão feliz com a ideia de sair daquela casa, de ter a minha própria família, que eu ignorei a crueldade daquelas palavras. A gente se casou em junho de 1961. Foi uma cerimônia simples, mas bonita. O Ricardo tinha alugado uma casinha, não muito longe do centro. Nossos primeiros meses de casados foram os mais felizes da minha vida. Pela primeira vez, eu tinha um lar onde me sentia amada, onde eu podia falar sem medo, onde eu podia ser eu mesma, ou pelo menos, era o que eu pensava. A gente tentou ter filhos, mas eu nunca consegui engravidar. O Ricardo dizia que não se importava, que a gente era feliz assim, só nós dois. Mas eu via a decepção no olhar dele quando, mês após mês, a esperança ia embora. Comecei a me perguntar se minha avó não tinha razão, se tinha algo de errado comigo, se eu não era capaz de dar a vida, como minha mãe tinha feito. Com o tempo, o Ricardo foi mudando. No começo, eram coisinhas pequenas. Chegava mais tarde do trabalho, estava sempre cansado, tinha menos paciência com as minhas conversas. Depois, começou a criticar minha aparência, meu jeito de cozinhar, minha falta de jeito com as pessoas. Eu, que já carregava uma vida inteira de inseguranças plantadas pela minha avó, comecei a me fechar de novo na minha concha. Em 1972, eu já com 30 anos, o Ricardo com 38, e a nossa vida tinha caído numa rotina silenciosa. Ele trabalhava no banco, onde tinha sido promovido a gerente. Eu cuidava da casa e ajudava no centro comunitário, ensinando costura para umas moças carentes. Não era uma vida infeliz, mas também não era nem de longe a vida dos sonhos que eu imaginei quando casei. Foi em março daquele ano que eu comecei a notar sinais mais claros de que algo estava muito errado. O Ricardo chegava em casa cheirando a um perfume de mulher que não era o meu. Tinha mancha de batom nas camisas dele que ele tentava disfarçar. Recebia uns telefonemas e falava baixinho, desligando correndo quando eu entrava na sala. Eu estava sendo traída. Disso eu tinha certeza. Mas, por quem? Ouro Fino era uma cidade pequena onde todo mundo se conhecia. Quem seria a mulher que estava destruindo o meu casamento? A resposta veio num domingo de abril. Um dia que mudaria minha vida para sempre. Naquele domingo de abril de 1972, o céu amanheceu cinzento, pesado, como se já soubesse da tempestade que ia cair na minha vida. O Ricardo tinha saído cedo. Disse que precisava resolver uns pepinos no banco, mesmo sendo domingo. Achei estranho, mas eu já não questionava mais as desculpas dele. Tinha aprendido a engolir minhas dúvidas junto com o café da manhã. Lá pelas 2 da tarde, eu decidi dar um pulo na casa da minha avó Beatriz. Não que eu quisesse ver a cara dela, sabe? Nossa relação continuava fria, mesmo depois de eu casar, mas eu tinha deixado com ela um broche que foi da minha mãe, para ela consertar o fecho que tinha quebrado. Beatriz, apesar de tudo, tinha mãos de fada para esses trabalhos delicados. O casarão onde eu cresci ficava a uns 20 minutos de caminhada da minha casa. No caminho, encontrei a dona Célia, que me parou para um dedinho de prosa. Como vai, Solange? Faz tempo que não te vejo lá no centro comunitário. Tô bem, dona Célia, só um pouco atarefada em casa. Ela me olhou com aqueles olhos bondosos que pareciam sempre ver através das minhas palavras. E o Ricardo? Trabalha demais aquele rapaz. Algo no tom dela me incomodou.
como se tivesse uma indireta ali que eu não consegui pegar. Mas eu sorri, concordei e me despedi rápido. Chegando na casa da minha avó, eu nem bati na porta. Era costume de família, a gente simplesmente entrava. O casarão antigo tinha aquela atmosfera pesada de sempre, com aquele cheiro de lavanda que minha avó adorava e que eu associava a memórias tão tristes. Chamei por ela na sala de entrada, mas nada. A casa parecia silenciosa, mas tinha uma sensação estranha no ar, como se as paredes estivessem segurando a respiração. Andei pelo corredor até a sala de estar principal e foi aí que eu ouvi, primeiro uma risada baixa, quase um sussurro. Uma risada que eu reconheci na hora, era do Ricardo. Depois, outra risada, mais aguda, de mulher. E então, o som inconfundível de beijos. Eu gelei. Parei ali, dura. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Por um segundo, pensei em dar meia volta, fugir dali, fingir que não tinha ouvido nada. Mas algo dentro de mim. Talvez aquela menina que sempre se escondeu, que sempre se fez pequena, finalmente encontrou coragem. Eu dei 3 passos firmes e entrei na sala. O que eu vi naquele momento vai ficar gravado na minha memória até o dia da minha morte. No sofá antigo de veludo verde, onde minha mãe costumava me contar histórias, estavam o Ricardo e a minha avó Beatriz. Ele sem o paletó, com a camisa meio aberta. Ela com o vestido todo desarrumado. O cabelo grisalho solto dos grampos que sempre o mantinham num coque impecável. Quando eles me viram, fez-se um silêncio absoluto. Um silêncio tão denso que parecia ter peso, pressionando meus ombros, meu peito, tornando difícil até respirar. O Ricardo foi o primeiro a reagir. Levantou num pulo, abotoando a camisa com os dedos trêmulos. Solange, não é o que você tá pensando. Nossa, aquela frase tão clichê, tão vazia. Como se tivesse qualquer outra explicação possível para aquela cena. Minha avó Beatriz não se mexeu do sofá. Não demonstrou vergonha, não tentou se ajeitar. Ela só me olhou com aqueles olhos frios que me perseguiram a vida inteira. Você chegou mais cedo do que a gente esperava, ela disse, como se estivesse comentando o tempo. A calma dela, a naturalidade com que ela falou, foi como um tapa na minha cara. Caiu a ficha naquele instante que não era a primeira vez, que aquilo vinha acontecendo há tempos, bem debaixo do meu nariz. Enquanto eu me culpava por não conseguir fazer o Ricardo feliz, enquanto eu me esforçava para ser uma boa esposa, eles. Há quanto tempo? Eu consegui perguntar, minha voz saindo estranhamente firme. O Ricardo começou a gaguejar desculpas, falando que foi só um momento de fraqueza, que não significava nada. Mentiras e mais mentiras. Foi a Beatriz quem respondeu, com um sorriso que eu jamais vou esquecer. Desde antes do casamento de vocês, ela disse. Por que você acha que eu aprovei o pedido tão rápido? O Ricardo já vinha me visitar há meses. Ele só casou com você porque eu sugeri. Achei que seria conveniente. Cada palavra era uma punhalada. Conveniente. Meu casamento, minha felicidade, meus sonhos, tudo reduzido a uma conveniência para os dois. Beatriz, por favor, o Ricardo implorou, olhando nervoso de uma para outra. Por favor, o quê? Ela retrucou. Já tá na hora dela saber a verdade. Nunca foi sobre você, Solange. Nunca. Você sempre foi só um meio para um fim. Para sua mãe, para mim, pro Ricardo. Você nunca foi suficiente por si só. Naquele momento, algo dentro de mim quebrou. Ou talvez, algo finalmente se libertou. Todas as palavras cruéis, todos os anos de rejeição, todas as mentiras. Tudo se cristalizou num único pensamento claro. Eu merecia mais do que aquilo. Eu não gritei, não chorei, não fiz cena. Simplesmente virei as costas e saí daquela sala, daquela casa, deixando para trás os 2 amantes, chocados com a minha reação. Ou com a falta dela. Caminhei pelas ruas de Ouro Fino como uma sonâmbula. O céu agora despejava uma chuva fina, mas eu mal notava a água escorrendo pelo meu rosto, se misturando com as lágrimas que eu finalmente me permiti derramar. Não voltei para casa naquela noite. Fui para o único lugar onde eu sabia que seria acolhida sem perguntas, a casa da Dona Célia. Quando ela abriu a porta e me viu ali, encharcada, com os olhos vermelhos, ela simplesmente me abraçou e me levou para dentro. Eu sabia que mais cedo ou mais tarde você ia descobrir, minha filha. Ela disse enquanto me enrolava num cobertor quentinho e preparava um chá. A gente tentou te proteger, mas nessa cidade segredo tem perna curta. Foi então que eu entendi o olhar da Dona Célia mais cedo, as meias palavras, os silêncios constrangedores quando o nome do Ricardo era mencionado nas rodas de conversa. Elas sabiam,
As amigas da minha mãe sabiam e tentaram, do jeito delas, me preparar para o golpe. Por que vocês não me contaram? Perguntei, sentindo uma pontada de traição também por parte delas. Dona Célia sentou do meu lado, seus olhos bondosos agora cheios de tristeza. Sua mãe, a Lídia, nos fez prometer que sempre cuidaríamos de você, Solange. A gente tentou intervir tantas vezes, mas você sempre defendia sua avó, sempre voltava para aquela casa. E depois, quando você casou com o Ricardo, parecia tão feliz. A gente não teve coragem, minha querida. Passei a noite em claro, repassando os últimos 11 anos do meu casamento, percebendo agora os sinais que estavam lá o tempo todo. As visitas de negócios frequentes do Ricardo à minha avó, os presentes caros que ele dava para ela, muito além do que um genro normalmente daria, especialmente para uma sogra com quem a esposa mal se dava. As vezes em que eu pegava os dois de cochicho e eles mudavam de assunto na hora. Como eu pude ser tão cega? A resposta era simples e dolorosa. Eu queria tanto ser amada que me recusei a ver o que estava bem na minha frente. Na manhã seguinte, o Ricardo apareceu na casa da Dona Célia. Parecia que não tinha dormido, com olheiras profundas e a barba por fazer. Pediu, implorou para falar comigo. Dona Célia olhou para mim, deixando a decisão nas minhas mãos. Eu assenti. Tinha coisas que precisavam ser ditas. Ele entrou como um cão arrependido, de cabeça baixa, ensaiando desculpas que soavam ocas. Disse que a Beatriz o havia seduzido, que ele tinha sido fraco, que me amava de verdade, que a gente podia recomeçar, talvez em outra cidade, longe dela. Deixei ele falar, se enrolar nas próprias mentiras. Quando ele finalmente se calou, eu olhei bem no fundo dos olhos dele e perguntei uma única coisa. Foi você que procurou a minha avó antes de me conhecer, ou foi ela que te procurou? Ele hesitou. E naquela hesitação, estava toda a verdade que eu precisava. Eu vi ela primeiro na rua, ele admitiu, finalmente. Achei que era a mulher mais elegante que eu já tinha visto. Perguntei quem era. Me disseram que era Beatriz Martins, a grande dama da cidade. Fui até o banco, onde ela tinha as economias dela. Me apresentei, ofereci uns conselhos financeiros. Cada palavra revirava meu estômago. Enquanto ele falava, eu via com clareza o plano que eles tinham traçado. Beatriz, apesar de respeitada, não podia aparecer em público com um homem tão mais jovem sem causar um escândalo. E o Ricardo, ambicioso que só ele, viu na idosa rica uma oportunidade de subir na vida na cidade pequena. Eu era só a fachada perfeita. A neta solitária, desesperada por afeto, que aceitaria qualquer migalha de atenção. Saia. Foi tudo que eu consegui dizer quando ele terminou a confissão. Solange, por favor, a gente pode consertar isso. Eu realmente acabei gostando de você com o tempo. Saia. Agora. Eu gritei, surpreendendo a mim mesma com a força na minha voz. Ele saiu cabisbaixo, prometendo voltar quando eu estivesse mais calma. Mas eu sabia. Eu nunca mais ia permitir que aquele homem chegasse perto de mim. Nos dias que se seguiram, eu fiquei na casa da Dona Célia, tentando digerir tudo e decidir o que fazer. As outras amigas da minha mãe, Dona Irene e Dona Elsa, também vieram me ver, trazendo apoio e, finalmente, contando tudo o que sabiam sobre o caso do Ricardo e da Beatriz. Pelo visto, não era segredo para ninguém na cidade, só para mim. O povo comentava pelas costas, sentia pena da pobre Solange, mas ninguém teve a coragem de me abrir os olhos. Foi a Dona Irene que trouxe a notícia que ia botar fogo nos meus pensamentos. O festival anual tá chegando, ela disse, enquanto a gente bordava juntas na varanda da Dona Célia. A Beatriz está organizando tudo, como sempre. E eu ouvi dizer que este ano o Ricardo vai ser homenageado como cidadão honorário do ano. Parei o bordado no meio de um ponto. O Festival Anual de Ouro Fino era o evento mais importante da cidade. Acontecia sempre no último fim de semana de maio. A cidade inteira ia. Era uma tradição que vinha desde 1920, e minha avó Beatriz, como presidente do comitê, usava a ocasião para reforçar seu poder e status. Cidadão honorário do ano. Eu repeti, devagar. O título era dado para alguém que supostamente representava os melhores valores da comunidade. Algo começou a se formar na minha mente. Uma ideia que, de início, me assustou. Mas quanto mais eu pensava nela, mais certa ela me parecia. Se todo mundo na cidade já sabia, mas fingia não saber. Talvez estivesse na hora de arrancar as máscaras, de trazer para a luz o que se escondia nas sombras, de fazer justiça, não só por mim, mas pela memória da minha mãe, que estava sendo profanada por aqueles dois. Quando exatamente vai ser a cerimônia de premiação?
Perguntei, com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. No sábado à noite, no palco principal da praça, respondeu Dona Irene, me observando com curiosidade. Por que, querida? O que você está pensando? Eu sorri, sentindo uma determinação que eu nunca tinha tido na vida. Tô pensando que talvez seja a hora de Ouro Fino conhecer a verdadeira história por trás do cidadão honorário deste ano. As semanas antes do festival foram um tempo de profunda transformação para mim. Eu continuei morando na casa da Dona Célia, me recusando a voltar para casa onde eu vivia com o Ricardo, mesmo ele vindo várias vezes implorar para eu voltar. A cada visita, os pedidos dele ficavam mais desesperados, principalmente quando ele percebeu que eu não estava fazendo nenhum escândalo público ainda. Você precisa voltar para casa, Solange. Ele insistia. O povo está começando a falar. Eu sorria, tranquila. Deixa que falem, Ricardo. Logo, eles vão ter muito mais sobre o que conversar. Minha calma deixava ele completamente sem jeito. Ele esperava lágrimas, gritos, cenas de ciúme, reações que iam confirmar a visão que ele tinha de mim, de uma mulher fraca e instável. Minha serenidade era algo que ele não conseguia entender. E isso o apavorava. Enquanto isso, eu colocava meu plano em ação, com todo cuidado. Primeiro, eu precisava de provas concretas da traição. Algo que ninguém pudesse negar ou dar um jeitinho de explicar. A Dona Irene, que tinha um sobrinho que trabalhava numa loja de eletrônicos na cidade vizinha, me ajudou a conseguir um gravador pequeno, uma novidade tecnológica incrível para 1972. O aparelho cabia na minha bolsa e gravava até 30 minutos de conversa. Numa tarde, eu voltei sozinha para a casa que eu dividia com o Ricardo. Eu sabia que ele estaria no banco. Comecei a procurar, de forma sistemática, por qualquer prova do caso, e no fundo do armário dele, escondida numa caixa de sapatos, eu encontrei o meu tesouro. Cartas. Dezenas delas, trocadas entre o Ricardo e a minha avó ao longo dos anos. Algumas eram de antes do nosso casamento, confirmando que o interesse dele por mim foi só uma fachada para manter o relacionamento com a Beatriz. As cartas eram explícitas, detalhavam não só o caso de amor deles, mas também como eles me manipulavam, como riam da minha ingenuidade, como planejavam o futuro deles juntos enquanto me usavam de cobertura. Minha avó escrevia sobre como o Ricardo devia me tratar para me manter submissa, sugerindo até que eliminasse minha autoconfiança constantemente. Quanto mais insegura ela estiver, menos ela vai questionar nossas atividades, dizia uma das cartas. A dor que eu senti lendo aquilo é indescritível. Mas em vez de me destruir, ela me fortaleceu. Cada frase cruel deixava minha determinação mais sólida. Separei algumas das cartas mais reveladoras, guardei comigo e deixei o resto onde estava. O Ricardo precisava acreditar que seu segredo ainda estava seguro. O próximo passo foi mais difícil. Eu precisava visitar minha avó de novo, algo que eu tinha jurado nunca mais fazer. Mas era necessário para o meu plano. Esperei até saber que o Ricardo estaria ocupado numa reunião importante no banco e fui para o casarão onde eu cresci. A Beatriz me recebeu com uma cara de desprezo que ela nem se preocupava mais em esconder. Então você finalmente criou juízo e decidiu parar com essa palhaçada? Ela disse, ao abrir a porta. O Ricardo está arrasado com seu comportamento infantil. Engoli meu orgulho e forcei um sorriso de quem se submete. Eu vim buscar umas coisas que eu deixei aqui. Umas roupas, umas lembranças da mamãe. Ela me olhou, desconfiada, mas me deixou entrar. O gravador estava ligado dentro da minha bolsa quando eu comecei a provocá-la de leve. Eu acho que devo pedir desculpas ao Ricardo. Talvez, se eu me esforçasse mais, ele não precisaria procurar consolo em outros braços. Beatriz deu aquela risada fria que sempre me gelava a espinha. Minha querida, nem se você nascesse de novo seria o suficiente para o Ricardo. Ele precisa de uma mulher de verdade, não uma sombra assustada como você. Continuei estimulando ela a falar, fingindo estar vulnerável, deixando ela se gabar do relacionamento com o meu marido, de como ele a procurava quase todo dia, de como eles planejavam ficar juntos quando fosse o momento certo. E quando vai ser esse momento certo? Perguntei, inocentemente. Quando o Ricardo receber a promoção para gerente regional, ele vai precisar se mudar para a capital e, naturalmente, você não se adaptaria à vida na cidade grande. Seria o momento perfeito para um divórcio amigável. Ele se estabeleceria lá primeiro. Eu iria atrás discretamente uns meses depois. Ninguém em São Paulo ia questionar nosso relacionamento. Cada palavra ficou gravada, não só na fita, mas na minha alma. Eles tinham planejado minha vida inteira, meu futuro, sem nenhuma consideração pelos meus sentimentos. Eu era só uma peça descartável no jogo deles.
Saí daquela casa com o que eu precisava, uma confissão gravada e a certeza absoluta de que eu não devia nada àquelas pessoas. Nenhuma lealdade, nenhuma consideração, nenhuma misericórdia. Conforme o festival se aproximava, Ouro Fino entrava naquele clima de festa. Bandeirinhas coloridas nas ruas, barracas de comida e jogos na praça central, o palco principal todo decorado com flores e faixas. Era a época do ano em que a cidade realmente ganhava vida. Minha avó, como sempre, estava no centro de tudo, dando ordens, supervisionando cada detalhe, garantindo que todo mundo soubesse que o sucesso do evento dependia dela. O Ricardo, por sua vez, andava todo orgulhoso pela cidade, aceitando os parabéns adiantados pelo prêmio que ia receber. Enquanto isso, eu trabalhava quietinha nos bastidores. Com a ajuda do Júnior, filho da dona Elza, que cuidava do equipamento de som do festival, eu consegui acesso ao sistema que seria usado na noite da premiação. Entreguei para ele uma cópia da gravação e as fotos que eu tinha tirado das cartas mais comprometedoras. "Tem certeza disso, dona Solange?" Ele perguntou, preocupado. "Isso vai causar o maior escândalo que essa cidade já viu." "Tenho certeza, Júnior. Algumas feridas precisam ser expostas ao sol para poderem cicatrizar de verdade." Na manhã do grande dia, sábado 27 de maio de 1972, eu acordei com uma tranquilidade surpreendente. Escolhi minha roupa com cuidado, um vestido azul marinho que minha mãe tinha costurado para mim antes de morrer. Era simples, elegante e me dava força. Prendi meu cabelo num coque baixo, passei um batom discreto e me olhei no espelho. Pela primeira vez em muito tempo, eu realmente me vi. Não a garota assustada que cresceu na sombra da avó cruel, não a esposa submissa que aceitava migalhas de afeto, mas uma mulher de 30 anos prestes a tomar as rédeas da própria vida. O festival começou às 14h. Teve a apresentação das crianças da escola, shows de música e várias competições. A praça estava lotada. Praticamente a cidade inteira estava lá, além de gente das cidades vizinhas. O ar cheirava a pipoca, algodão doce e expectativa. Eu vi o Ricardo e a minha avó circulando separados pela multidão, sempre mantendo uma distância apropriada em público, trocando só uns olhares discretos quando achavam que ninguém estava vendo. A hipocrisia daquela cena me dava náuseas. As horas passaram devagar. O sol começou a se pôr, jogando uma luz dourada sobre a praça, e finalmente chegou o momento da cerimônia de premiação. Lanternas coloridas foram acesas ao redor do palco, criando uma atmosfera quase mágica. O prefeito subiu ao palanque, ajustou o microfone e começou seu discurso sobre a importância das tradições e dos valores da comunidade. Meu coração batia forte, mas minhas mãos estavam firmes. Me posicionei discretamente perto da escada lateral do palco, esperando a minha deixa. E agora eu tenho o grande prazer de chamar ao palco o homem escolhido como cidadão honorário de Ouro Fino deste ano. Um exemplo de caráter e dedicação à nossa comunidade, o gerente do Banco do Povo, Senhor Ricardo Mendes. A multidão aplaudiu com entusiasmo enquanto o Ricardo subia no palco, sorrindo aquele sorriso que um dia me fez acreditar em contos de fadas. Minha avó Beatriz estava na primeira fila, elegante em seu vestido de seda verde, aplaudindo discretamente, com o rosto numa máscara de orgulho que escondia um segredo sórdido. O prefeito entregou ao Ricardo uma placa comemorativa. Eles posaram para fotos e então o Ricardo se aproximou do microfone para o seu discurso de agradecimento. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer a Deus por esta honra e depois a comunidade de Ouro Fino, que me acolheu há 11 anos. Foi nesse momento que eu subi os degraus laterais. O Júnior, atento ao nosso sinal combinado, diminuiu um pouco a luz do palco para que eu pudesse me aproximar sem chamar atenção logo de cara. Me posicionei alguns passos atrás do Ricardo, esperando ele terminar a primeira frase. Quando ele fez uma pausa para respirar, eu dei um passo à frente. O movimento chamou a atenção dele. Ele virou a cabeça de leve e congelou ao me ver. Pela primeira vez, eu vi medo de verdade nos olhos dele. Minha esposa Solange, ele gaguejou, tentando recuperar a compostura, como se minha presença fizesse parte da cerimônia. Venha, querida, compartilhe este momento comigo. Eu sorri e me aproximei do microfone. A plateia, percebendo que algo não planejado estava acontecendo, foi se calando aos poucos. Na primeira fila, eu vi o rosto da minha avó ficar branco como papel. Boa noite a todos. Comecei. Minha voz, surpreendentemente clara no sistema de som. Muitos de vocês me conhecem como Solange, a neta da Beatriz Martins, a esposa do Ricardo Mendes. Mas a verdade é que poucos realmente me conhecem.
assim como poucos realmente conhecem o homem que vocês estão homenageando esta noite. O Ricardo tentou me afastar do microfone, mas o Júnior, seguindo o combinado, cortou a luz principal do palco e acendeu só um foco de luz sobre mim, deixando o Ricardo na penumbra. Este homem, que vocês chamam de exemplo de caráter, mantém um caso com a minha avó há mais de 11 anos. Sim, vocês ouviram direito. Meu marido e minha avó. Um murmúrio chocado percorreu a multidão. Eu vi rostos de surpresa, de incredulidade, mas também vi muitos rostos que confirmavam o que eu dizia. Aqueles que já sabiam, que sempre souberam, mas nunca falaram nada. E para aqueles que ainda duvidam, eu preparei algumas provas. Fiz um gesto para o Júnior, que projetou no telão atrás do palco, aquele mesmo telão usado para mostrar fotos dos festivais antigos, imagens das cartas que eu encontrei. A caligrafia da minha avó era inconfundível, assim como a assinatura do Ricardo. E para que não restem dúvidas sobre a natureza atual desse relacionamento, o áudio da minha conversa com a Beatriz começou a tocar nos alto-falantes. A voz fria dela, descrevendo seus planos futuros com o Ricardo, se referindo a mim como descartável, ecoou pela praça silenciosa. Quando o áudio terminou, eu olhei diretamente para a plateia. Esta é a verdade por trás do seu cidadão honorário. Um homem que se casou comigo de fachada para manter um caso com a minha avó. Um homem que conspirou com ela para me manipular e me humilhar. Um homem que planejava me abandonar quando eu não fosse mais útil para as ambições dele. Ricardo estava paralisado. Seu rosto, uma máscara de horror e raiva. Na plateia, minha avó tinha sumido do seu lugar na primeira fila. Eu não estou aqui buscando a pena de vocês. Eu estou aqui para finalmente falar a verdade, depois de uma vida inteira sendo silenciada. Estou aqui para tomar de volta a minha dignidade. Olhei diretamente para o Ricardo. Você pode ficar com seu prêmio de caráter exemplar, Ricardo. Eu fico com a minha liberdade. Virei-me então para a multidão atônita. E quanto a vocês, que assistiram a tudo em silêncio, que sussurraram pelas minhas costas, mas nunca tiveram a coragem de me dizer a verdade na cara. Vocês também carregam uma parte dessa culpa. Com essas palavras eu desci do palco e caminhei pelo corredor central que dividia a plateia. Um corredor se abriu na minha frente, como se ninguém quisesse me tocar. Mas então, Dona Célia deu um passo à frente e pegou na minha mão. Dona Irene fez o mesmo, do outro lado. Dona Elsa se juntou a nós. Uma a uma, as antigas amigas da minha mãe formaram uma barreira protetora ao meu redor, me escoltando para fora daquela praça, onde eu finalmente me libertei das sombras do passado. Atrás de mim, eu ouvia o caos se instalando. Vozes exaltadas, exclamações de choque, o prefeito tentando desesperadamente restaurar a ordem. Mas eu não olhei para trás. Nenhuma vez. Naquela noite, o Festival Anual de Ouro Fino de 1972 entrou para a história da cidade. Mas não pelas razões que a minha avó tinha planejado. As horas que se seguiram àquela noite de sábado passaram como um sonho febril. Lembro de ser levada para a casa da Dona Célia, cercada por aquelas mulheres que finalmente se tornaram minha verdadeira família. Lembro de sentar na varanda, aceitando uma xícara de chá com as mãos que não tremiam mais, ouvindo de longe o burburinho que se espalhava pela cidade como fogo em mato seco. E agora, minha filha? O que vai acontecer? Perguntou Dona Irene, com os olhos preocupados em mim. Eu olhei para o céu estrelado daquela noite de maio e pela primeira vez em muito tempo, respirei fundo, sentindo o ar encher meus pulmões por completo. Agora, vous vivez. Não consegui dormir naquela noite. Fiquei na varanda até o amanhecer, vendo as primeiras luzes tocarem os telhados de Ouro Fino, pensando em como aquela cidade nunca mais seria a mesma. Em como eu nunca mais seria a mesma. O domingo trouxe a tempestade que eu esperava. O Ricardo apareceu na casa da Dona Célia logo cedo, com os olhos vermelhos de quem não dormiu e o hálito entregando que ele tinha procurado consolo na bebida. Bateu na porta com violência, gritando meu nome. Dona Célia já ia chamar o filho dela para intervir quando eu levantei a mão, sinalizando que não precisava. Caminhei com calma até a porta e abri, encarando o homem que um dia eu pensei que fosse meu porto seguro. Como você teve coragem? Ele berrou, o rosto todo contorcido de fúria e humilhação. Você destruiu minha reputação, destruiu minha vida. Eu o observei com uma tranquilidade que parecia deixá-lo ainda mais furioso. Não, Ricardo. Você destruiu sua própria vida quando decidiu construir lá em cima de mentiras. Ele tentou entrar à força, mas 2 vizinhos que passavam, atraídos pelos gritos, intervieram rápido, segurando ele pelos braços.
Isso não vai ficar assim, Solange, ele gritou enquanto era arrastado. Você vai me pagar. Fechei a porta sem responder. As ameaças dele soavam vazias. O poder que ele tinha sobre mim tinha se dissipado como névoa no sol. Mais tarde, naquele mesmo dia, fiquei sabendo que o Ricardo tinha sido chamado com urgência no banco. Mesmo sendo domingo, o diretor regional viajou até Ouro Fino depois de receber várias ligações sobre o escândalo. O banco, uma instituição conservadora, não podia se dar ao luxo de manter um gerente envolvido numa confusão daquelas. Ricardo foi afastado temporariamente, até a poeira baixar. Quanto à minha avó Beatriz, ninguém a viu por dias. O casarão ficou fechado, cortinas cerradas, como se estivesse de luto. Uns diziam que ela tinha fugido para a capital. Outros, que estava trancada em casa, se recusando a encarar a humilhação pública. Na segunda-feira, a cidade fervia com os acontecimentos do festival. As senhoras do clube, antes tão leais à minha avó, fizeram uma reunião extraordinária e votaram pela expulsão dela. A presidência do comitê do festival foi declarada vaga. As mesmas pessoas que por anos se curvaram à influência dela, agora corriam para se afastar de Beatriz Martins. Para minha surpresa, recebi visitas de mulheres que eu mal conhecia, esposas de comerciantes, de fazendeiros locais, que vinham expressar sua solidariedade e, não tão discretamente, matar a curiosidade sobre os detalhes sórdidos do caso. Percebi então como a maré vira rápido, como a mesma sociedade que tolera uma injustiça em silêncio pode ser impiedosa quando a verdade vem à tona. Eu não alimentei a fofoca. Quando me perguntavam, eu respondia simplesmente: eu disse tudo o que tinha para dizer no sábado. Agora estou seguindo em frente. E eu estava mesmo. Com a ajuda da dona Célia, que me emprestou um quartinho nos fundos da loja de tecidos dela, comecei a planejar minha nova vida. Eu não podia voltar para casa onde vivi com o Ricardo. Além das memórias dolorosas, a casa era dele no papel. E eu também não tinha a menor intenção de brigar por bens do casamento. Eu só queria um recomeço limpo, sem amarras. Na quarta-feira daquela semana agitada, recebi uma visita inesperada. O tabelião da cidade, Dr. Arnaldo, veio me procurar na loja da dona Célia. Dona Solange, ele começou todo formal. Preciso informá-la sobre um assunto de natureza legal que lhe diz respeito. Convidei ele para sentar, ofereci um cafezinho que ele aceitou. Trata-se do testamento de sua mãe, Lídia Martins. Aquilo me pegou totalmente de surpresa. Testamento? Mas minha mãe morreu há mais de 20 anos, quando eu tinha 7. Ela não tinha bens para deixar. O Dr. Arnaldo pigarreou, visivelmente sem graça. Na verdade, sua mãe era proprietária de uma pequena casa nos arredores da cidade, herança do avô paterno dela. E havia também um seguro de vida, modesto, mas que com os juros acumulados ao longo desses anos. Minha cabeça girava, tentando processar a informação. Mas, se esse testamento existe há tanto tempo, por que eu só estou sabendo disso agora? O tabelião desviou o olhar. O testamento foi confiado ao meu antecessor, com instruções para ser revelado à senhora quando completasse 21 anos. Infelizmente, houve interferências. Minha avó, concluí, as peças se encaixando, ela impediu que eu soubesse. Não posso afirmar com certeza. Ele respondeu diplomático. Sei apenas que recentemente, ao organizar os arquivos antigos do cartório, encontrei este documento que deveria ter sido entregue à senhora há 9 anos. Ele me entregou a documentação. Explicou tudo o que eu precisava fazer para tomar posse dos bens que eram meus por direito desde a maioridade. Quando se despediu, acrescentou em voz baixa: se me permite, dona Solange, o que a senhora fez no festival foi um ato de coragem que muitos de nós nunca tivemos. Aquela revelação mudou minha situação completamente. A casa, embora pequena e precisando de uns reparos depois de anos abandonada, era minha. O dinheiro do seguro era o suficiente para me manter por uns meses, enquanto eu decidia o que fazer da vida. 2 semanas depois do escândalo, quando a poeira começava a baixar, eu finalmente reencontrei minha avó. Não foi por acaso. Eu fui de propósito ao casarão para pegar alguns pertences e, principalmente, as poucas lembranças que eu tinha da minha mãe. Um chale de crochê, uma caixinha de música, algumas fotos. Toquei a campainha, algo que nunca precisei fazer antes. Depois de vários minutos, a porta se abriu. Beatriz estava irreconhecível. Os cabelos, sempre impecáveis, estavam desgrenhados. O rosto, pálido e marcado. Vestia um roupão desbotado, ela que sempre fez questão de estar elegante até dentro de casa. Vim buscar o que é meu, eu disse simplesmente. Ela me olhou com olhos opacos, sem aquela maldade de antes. Deu um passo para o lado, me deixando entrar sem dizer uma palavra.
Fui direto para o quarto que foi meu na infância, onde eu guardava as poucas coisas da minha mãe que Beatriz não conseguiu destruir. Enquanto eu pegava os itens, sentia a presença dela na porta. Por que você fez isso, Solange? A voz dela soou estranhamente frágil. Por que não foi simplesmente embora? Por que precisou nos expor desse jeito? Virei devagar, encarando-a. Durante toda a minha vida, você me fez sentir pequena, insignificante, indigna de amor. Você envenenou meu casamento desde o começo, planejou cada humilhação e ainda me pergunta por quê. Eu te dei um teto, comida, educação. Ela retrucou, com um pingo do fogo antigo voltando aos olhos. Você me deu o mínimo que a lei exigia, enquanto me roubava tudo que realmente importava. O amor de uma família, a herança da minha mãe, a chance de um casamento de verdade. Você me deve muito mais do que eu jamais poderei cobrar. Guardei minhas coisas numa malinha que eu trouxe e caminhei em direção à porta. Beatriz ficou parada, uma estátua envelhecida da sua antiga glória. Ao passar por ela, parei por um instante. Sabe o que é irônico? Apesar de tudo que você fez, eu nunca consegui te odiar completamente. Talvez porque, no fundo, eu sempre soube que seu comportamento vinha de um lugar de profunda infelicidade. E isso, vovó, essa é a maior vingança que eu posso ter. Saber que enquanto você passou a vida tentando me destruir, eu finalmente encontrei força para reconstruir a minha. Saí daquele casarão pela última vez, sentindo como se cada passo me afastasse não só de um lugar, mas de décadas de dor acumulada. Nos meses que se seguiram, Ouro Fino foi voltando à sua rotina, embora o escândalo tenha deixado marcas para sempre. O Ricardo, depois de ser demitido do banco, tentou arrumar emprego em outros bancos da região, sem sucesso. A notícia do comportamento dele chegava antes dele em cada entrevista. Fiquei sabendo que um tempo depois, ele se mudou para o Nordeste, onde supostamente começou uma vida nova, usando o nome de solteiro. Quanto à minha avó Beatriz, o golpe em seu status social foi devastador. As portas que antes se abriam para ela, agora se fechavam. O clube das damas, o comitê do festival, as obras de caridade da igreja, todos os lugares onde ela reinava, agora lhe eram proibidos. Mesmo as amigas mais próximas a evitavam, com medo de serem associadas ao escândalo. Com o dinheiro do seguro de vida da minha mãe, reformei a casinha nos arredores da cidade e transformei a sala da frente num ateliê de costura. Eu sempre tive jeito com agulha e linha, um talento ensinado pelas amigas da minha mãe, e agora finalmente podia transformar isso no meu sustento. Comecei fazendo pequenos reparos, ajustes. Depois passei a fazer vestidos para festas. Logo, minhas criações ganharam fama para além de Ouro Fino. Senhoras de cidades vizinhas faziam encomendas com meses de antecedência. Contratei 2 ajudantes. Expandi o negócio. Em 1974, 2 anos depois daquela noite que mudou minha vida, recebi um convite surpreendente. O comitê organizador do festival anual me pediu para assumir a presidência. As mesmas pessoas que por anos bajularam minha avó agora me ofereciam o antigo posto de honra dela. Recusei educadamente. Eu não queria poder nem status. Eu só queria paz e a liberdade de viver nos meus próprios termos. Sugeri a dona Célia para o cargo. Ela, que sempre trabalhou nos bastidores sem reconhecimento, merecia aquele momento de destaque. O festival daquele ano foi o mais alegre e inclusivo que a cidade já tinha visto. Pela primeira vez, as crianças do orfanato não só assistiram, mas participaram das apresentações. Artesãos locais, que antes eram vistos como gente simples demais, ganharam destaque. A hierarquia social rígida que minha avó tanto se esforçou para manter foi, aos poucos, se desfazendo. No final daquele mesmo ano, recebi a notícia de que Beatriz havia falecido. Um derrame súbito, disseram. Fui ao funeral, não por obrigação, mas para encerrar de vez aquele capítulo da minha vida. O casarão onde cresci foi vendido para pagar dívidas que minha avó acumulou nos últimos anos, quando já não tinha mais o apoio financeiro do Ricardo nem o respeito da comunidade que garantia seu crédito. Não senti tristeza nenhuma ao ver estranhos ocupando aqueles cômodos que guardavam tantas memórias dolorosas. Na verdade, senti alívio. Com o tempo, as pessoas pararam de me ver como a mulher do escândalo e começaram a me reconhecer pelo meu próprio mérito. Meu ateliê prosperou, se tornando um dos negócios mais respeitados da região. Eu nunca mais me casei, nem tive filhos biológicos, mas adotei 2 meninas do orfanato local, Letícia e Amanda, 2 irmãs que tinham perdido os pais num acidente. Dei a elas tudo que me foi negado: amor incondicional, apoio e a liberdade para serem quem elas realmente eram. Quando eu olho para trás,
Para aquela noite de maio de 1972, não sinto mais o gosto amargo da traição. Sinto gratidão. Foi preciso chegar no fundo do poço para encontrar força para nadar até a superfície. Foi preciso perder tudo para descobrir o que realmente importava. A vingança que eu planejei naquela noite não foi só contra o Ricardo e a Beatriz. Foi contra uma vida inteira de silêncios forçados, de verdades escondidas. Foi a minha declaração de independência. E valeu cada pingo de coragem que custou. Os anos passaram como páginas de um livro viradas pelo vento. Minhas filhas adotivas, a Letícia e a Amanda, cresceram fortes e confiantes, tão diferentes da menina assustada que um dia eu fui. A Letícia herdou meu talento com a costura, expandindo nosso ateliê para uma pequena confecção que empregava mulheres da região. A Amanda escolheu a medicina. Se formou na capital e voltou para Ouro Fino, para ser a primeira médica nascida e criada na cidade. As duas me encheram de um orgulho que eu nunca imaginei sentir. À medida que o calendário avançava para os anos 80, Ouro Fino também se transformou. As ruas de paralelepípedos foram asfaltadas. A praça central ganhou uma fonte luminosa. Construíram um pequeno shopping no lugar da antiga fábrica de laticínios. O mundo lá fora mudava rápido. Falava-se em computadores, videocassetes. A televisão a cores chegou até nas casas mais simples. Em 1982, completei 40 anos. No auge da maturidade, meu ateliê era reconhecido em todo o estado. Minhas criações chegaram a ser exibidas num desfile de moda em São Paulo. Algo inimaginável para a menina que cresceu acreditando não ser boa o suficiente para nada. Recebi convites para me mudar para a capital, para expandir o negócio, mas eu escolhi ficar em Ouro Fino. Aquela cidadezinha, palco de tanta dor, tinha se tornado também o cenário da minha redenção. Foi naquele ano que o passado bateu de novo na minha porta, dessa vez na forma de uma carta. O envelope amarelado, com uma caligrafia trêmula, tinha só algumas linhas. Solange, estou morrendo. Não peço perdão, pois sei que não o mereço. Só queria que soubesse que você venceu em todos os sentidos. Eu vivi na miséria e na solidão enquanto você floresceu. Ricardo. A carta vinha de uma cidadezinha do Nordeste. Soube depois, por conhecidos, que ele morreu poucos dias após enviar a mensagem. Um câncer no fígado, resultado de anos de alcoolismo. Não senti alegria com a notícia, nem tristeza. Só uma estranha sensação de encerramento, como fechar um livro que já não interessa mais. As décadas de 80 e 90 trouxeram muitas mudanças para o Brasil e para o mundo. Acompanhei pela TV a queda do Muro de Berlim, as diretas já, a chegada do Plano Real. Ouro Fino cresceu, se modernizou, mas manteve aquele charme de interior que sempre foi sua marca. Em 1995, aos 53 anos, tomei uma decisão importante. Passei a gestão do ateliê para a Letícia e diminuí minha participação. Queria dedicar meu tempo a um projeto que vinha amadurecendo há anos. Uma escola de corte e costura para mulheres de baixa renda. Usando um terreno do lado da minha casa, construí um galpão simples, mas funcional, com máquinas de costura e todo o material necessário. A escola de costura Lídia Martins, batizada em homenagem à minha mãe, logo se tornou um refúgio para mulheres que, como eu no passado, precisavam de uma oportunidade para reconstruir suas vidas. Muitas vinham de situações de violência doméstica, abandono, pobreza extrema. Ali, além de um ofício, encontravam acolhimento e a chance de reescrever suas histórias. Uma dessas mulheres era a Lourdes, que chegou na escola em 1997 com uns roxos mal disfarçados e um olhar que eu conhecia bem. O olhar de quem viveu tempo demais nas sombras. Durante meses, ela mal falava. Aos poucos, conforme ganhava confiança, começou a se abrir. A história dela era dolorosamente familiar. Um marido abusivo, anos de humilhação. Quando finalmente criou coragem para denunciá-lo, a família o defendeu, a comunidade a culpou. E ela se viu sozinha com 2 filhos pequenos. Como a senhora conseguiu, dona Solange? Ela me perguntou uma tarde. Como encontrou força para se levantar contra tudo e todos? Olhei pela janela e respondi com a verdade que os anos me ensinaram. Sabe, Lourdes, coragem não é não ter medo, é ir em frente, mesmo com medo. Naquela noite do festival, minhas pernas tremiam tanto que eu achei que ia cair. Mas algo dentro de mim, talvez a voz da minha mãe, me dizia que era a hora, que se eu não falasse naquele momento, talvez nunca mais falaria. 6 meses depois, Lourdes abriu sua própria oficina de reparos. Anos mais tarde, soube que ela se tornou vereadora na cidade vizinha, defendendo políticas de proteção às mulheres.
Cada vez que uma aluna minha encontrava seu caminho, eu sentia que minha própria história ganhava um novo significado. Em 2002, aos 60 anos, recebi uma honraria que jamais esperaria. A Câmara Municipal de Ouro Fino me concedeu o título de cidadã honorária, o mesmo que o Ricardo receberia naquela noite de 1972. A ironia não me escapou, mas diferente dele, meu reconhecimento vinha de décadas de trabalho genuíno. Na cerimônia, olhei para a plateia e vi os rostos que me acompanharam nessa jornada. Dona Célia, já com seus 90 anos, minhas filhas, meus netos, dezenas de mulheres que passaram pela escola de costura. Este título, eu disse ao microfone, não pertence só a mim. Pertence a cada pessoa que me mostrou que família não é só sangue, mas escolha, que me ajudou a entender que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em se levantar todas as vezes. Os anos seguintes trouxeram as alegrias e desafios da idade. Vi meus netos crescerem. Perdi amigos queridos. Meu corpo começou a reclamar, forçando-me a diminuir o ritmo. Em 2012, aos 70 anos, decidi transformar parte da minha casa num pequeno museu da moda regional, exibindo peças que contavam a história do nosso povo. Foi organizando esse acervo que reencontrei, no fundo de um baú, aquelas cartas. As provas da traição. Segurei-as nas mãos. O peso já não era emocional, era apenas histórico. Decidi incluí-las na exposição, não por vingança, mas como documento de uma época. Ao lado das cartas, coloquei uma foto minha, sorrindo, no dia da inauguração da escola de costura. A legenda dizia: da humilhação à reconstrução. A verdadeira vitória. Em 2020, quando a pandemia atingiu o mundo, eu me vi, aos 78 anos, isolada em casa. Foi nesse período que comecei a gravar estes vídeos. No começo, só para os netos e bisnetos. Depois, minha filha Amanda sugeriu que eu criasse um canal no YouTube. Vovó influencer, meus bisnetos brincavam. Achei um absurdo. Mas, para minha surpresa, os vídeos encontraram um público. Pessoas ávidas por histórias reais. Hoje, em 2025, aos 83 anos, olho para trás e vejo um caminho que nunca imaginei. Da menina apavorada pela avó, a mulher que se ergueu contra seus carrascos, da jovem esposa traída, a empresária respeitada, da mulher sem filhos, a matriarca de uma família que se estende por 3 gerações. Se tem uma lição que eu gostaria de deixar para vocês é esta: não existe dor tão profunda que não possa ser transformada em propósito. Não existe humilhação tão grande que não possa ser convertida em força. Muitas pessoas me perguntam se eu me arrependo de ter exposto o Ricardo e minha avó daquele jeito. Perguntam se não teria sido mais digno ir embora em silêncio. A essas pessoas eu respondo com uma pergunta: quanto vale o silêncio de uma mulher? Qual é o preço da nossa dignidade? Não me orgulho do escândalo, claro, mas me orgulho profundamente da mulher que nasceu das cinzas daquele momento. Uma mulher que aprendeu a falar, a se posicionar, a exigir respeito. A verdadeira vingança nunca foi a humilhação pública deles. Foi a vida plena que eu construí depois. Foi cada mulher que eu ajudei. Foi cada vez que minhas filhas e netas se ergueram contra uma injustiça. Se a minha história tocar o seu coração, se ajudar uma pessoa a encontrar coragem para usar a própria voz, todo esse caminho terá valido a pena. Porque no final, não são os grandes dramas que definem nossa vida, mas a nossa persistência em sermos fiéis a nós mesmos. Essa foi a minha história. Uma história de traição, sim. Mas acima de tudo, uma história de redenção. Uma história que me ensinou que a maior vitória não é sobre os outros, mas sobre os nossos próprios medos. Obrigada por me acompanharem até aqui. Se gostaram do relato, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar com alguém que talvez precise ouvir que, não importa quão escura seja a noite, o amanhecer sempre chega para quem tem coragem de esperar por ele. De Ouro Fino para o mundo, com amor e gratidão, esta foi Solange Oliveira, aos 83 anos. Ainda aprendendo, ainda crescendo e ainda acreditando no poder transformador da verdade.